Olá, alunos. Vou fazer aqui alguns exercícios sobre função exponencial e função logarítmica, né? Conforme nós já vimos então na aula, fazer agora alguns exemplos de aplicação, para que vocês então possam trabalhar a lista que vocês vão receber sobre esse conteúdo, tá bom? Então, olha só, uma pessoa deposita uma certa quantia em dinheiro, uma caderneta de poupança, sabendo que o montante da conta após T meses, ou seja, o T dado é meses, é dado por essa expressão aqui. Então, aqui é o montante, que é o valor que ele deposita, é igual a C, que multiplica 2 elevado a 0,01t, em que C é uma constante positiva. Aí ele quer saber o tempo mínimo para duplicar a quantia depositada. Então, olha só, de novo, é importante saber tirar os dados. Então, ele nos deu aqui a equação do montante, ou seja, do valor que ele tem depositado, e ele quer saber qual é que é o tempo se eu duplicar esse valor. Então, olha só que nós precisamos entender nessa equação, esse valor que está aqui, o valor de C, toda função exponencial, quando ela aparece com um primeiro valor, esse valor significa o valor inicial. Então, o que significa? Que o valor inicial dele é C. Está depositando essa quantia inicialmente C, que ao longo do tempo essa quantia pode estar aumentando se ele estiver depositando, ou vai estar diminuindo se não fizer nada. Se estiver só tirando. Ele falou quanto tempo para que esse montante seja duplicado, ou seja, o que é duplicar? Dobrar esse valor duas vezes o C. Então, substituindo aqui nessa expressão, no lugar do montante, eu vou colocar duas vezes C. O que eu faço aqui? Simplifico o valor desse C com esse C, corto, vai sobrar apenas 2, é igual a 2 elevado a 0,01t. De novo, o que nós temos aqui? Equações exponencial com bases iguais, posto. Então, olha só, não esquece que aqui tem 1 subentendido, tá? Aqui 2 elevado a 1 subentendido. Posso cortar esse 2 com 2, então vai ficar 0,01t, que vai sobrar aqui o expoente, igual a esse 1. Professor, não que vê esse 1. Esse 2 aqui está elevado a 1 subentendido, que não está aparecendo, mas tem um 1 aí elevado, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, olha só, 0,01t igual a 1. Então, vou pegar esse 0,01, está multiplicando, basta passar dividindo. Então, t vai ser igual a 100 meses. Por que meses, professor? Porque ele falou que t está dado em meses. São semestres ou 8 anos e 4 meses, né? 8 anos e 4 meses. Tá bom? Então, qualquer dúvida, reveja, refaça. Segundo exemplo. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população P, lembra, já está falando que P é a população de determinada bactéria, cresce segundo a função P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas, aqui já não é meses, é tempo em horas. Aí ele fala, para atingir uma população de 400 bactérias será necessário quanto tempo? Ou será um tempo, quanto tempo será necessário? Então, nos dados, ele deu aqui a população em função do tempo, 25 vezes 2 elevado a t. Ele quer saber qual será o tempo quando essa população de bactérias for 400 bactérias. Então, no lugar do P de t, eu coloco 400 igual a 25 vezes 2 elevado a t. Pego esse 25 que está multiplicando, passo ele aqui dividindo. 400 dividido por 25 dá 16. Se eu fazer a decomposição de 16, vamos ver que 16 é 2 elevado a 4. Então, olha só, corto as bases de novo, corto essa base com essa. Então, 4 igual a t, ou t igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Tudo bem? Então, mais um exemplo resolvido. Terceiro exemplo. A altura média do tronco de uma certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evoluir, né, desde que é plantado, ou seja, continua evoluindo. Só que segundo, né, o modelo matemático, esse é o modelo matemático que descreve então essa evolução. Ele fala com h de t dado em metros e t em anos, se uma dessas árvores for cortada quando seu tronco atingir 3 metros de altura, qual é que é o tempo que demora, ou seja, transcorrido desde o momento da plantação até o dia em que foi cortado? De novo, o que eu tenho nos dados? A expressão ele já nos deu. Eu quero saber quanto tempo leva quando essa altura aqui for 3,5 metros, ou seja, 3 metros e meio. Então, substituindo aqui no valor da h de t 3,5 igual a 1,5 mais logaritmo na base 3 de t mais 1
Pega esse 1,5, está positivo, passa para cá, vai subtraindo, vai sobrar apenas 2. De novo, eu aplico propriedade, aquela propriedade, primeira propriedade logaritmo, né? Não sei se vocês vão lembrar, que tá até aqui na nossa primeira slide. Lembra, ó? O que eu faço com esse b? O b elevado a y é igual a x. Então é muito importante perceber. Então é isso que eu fiz. O que eu está aqui, ó. O b é o 3. Então 3 elevado a 2, que é o nosso x, é igual a t mais 1. Então t mais 1 vai ser igual a 3 elevado a 2, 9. Esse 1 está positivo, passa para cá negativo. Então fica t igual a 9 menos 1, 8. Significa, leva 8 anos, então, desde o tempo da plantação até o seu corte, levou 8 anos. Então, olha só, e o último exemplo aqui, então, que eu trouxe também de aplicação. Um anúncio de certo produto aparece diariamente num certo horário de televisão. Após T dias, então, olha só, o tempo está dado aqui em dias. Do início da apresentação desse anúncio, o número de pessoas que ficam conhecendo o produto é dado por essa expressão, em que Y representa o número de pessoas em milhões, né, de pessoas. Aí ele fala para que valor, ou seja, para quanto tempo, quando eu tiver uma população, né, acima de 1 milhão de pessoas conhecendo esse produto. Então, de novo, nos dados, eu tenho aqui a expressão que ele deu, eu quero saber o Y, quero saber o tempo, quando o Y for mais de 1 milhão de pessoas conhecendo o produto. De novo, no lugar do Y, vou substituir aqui 1,08, tá? E vou pegar esse 3 que está aqui positivo, passa para cá negativo, vai ficar 1,08 menos 3, dá menos 1,92, igual a menos 3, que multiplica 0,8, isso elevado a t. Vou pegar esse menos 3 que está multiplicando, vai passar dividindo, está aqui, ó. Como é menos com menos, está dividindo, vai dar mais. Então, essa divisão aqui dá 0,64, igual a 0,8 elevado a t. Olha só, eu tenho 0,64 e 0,8. Não tem como igualar as bases para eu chegar naquela condição da equação de potência. Quando isso acontece, que a gente não tem a possibilidade de igualar as bases, ou eu quero determinar o que tiver em cima no expoente, então eu aplico o logaritmo nos dois membros. Tá? Lembrando, no logaritmo, quando não aparece aí com o valor da base, significa que é o logaritmo de base 10. Tá? Então eu aplico o logaritmo nos dois lados. Olha só, na hora que eu apliquei o logaritmo nos dois lados, observe, lembra aquela propriedade número 6? Depois verifica lá se tiver dúvida. O que acontece com esse t? Esse t10 se passa aqui multiplicando. Então está aqui, ó, o t veio aqui multiplicando. Então ficou logaritmo de 64, 0,64 igual a t, pela propriedade logaritmo desse multiplicando, igual a logaritmo de 0,8. Olha só, o t está aqui. Como esse logaritmo está multiplicando, posso passar ele aqui dividindo, então vai sobrar apenas o t. Então t vai ser igual ao logaritmo de 0,64, que já está aqui, dividido para o logaritmo de 0,8. Isso aqui você vai fazer na calculadora, você vai colocar logaritmo de 0,64 dividido por logaritmo de 0,8. Você vai chegar que t é igual a 2, ou seja, leva 2 dias, né, ou levou 2 dias para que o número de pessoas chegasse, né, a mais de 1 milhão. Então foi necessário 2 dias, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim.